Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria, que bom momento aqui. Que bom momento, que boa hora. Que dia cheio da presença de Deus, como sempre é. Deus está sempre no nosso meio. E obrigado, Wagner. E há dias que a gente está mais sensível. Essa operação da fraqueza. A fraqueza é esse lugar de entrega, é uma entrega não porque você não pode, não é uma questão de incompetência, nem de potência, é uma questão de consciência. É você entender que a vida está muito para além do que você quer, dos seus desejos, da força operativa em você. Tem hora que a gente entende que a gente às vezes vai andando pensando assim, o mundo deveria ser tal e qual o que eu quero. E a gente faz isso mesmo, a gente tenta transformar o mundo ao nosso redor. E essa é uma potência humana. Os humanos trabalham assim, eu vou mudar o mundo ao meu redor. Só que tem uma operação que vai acontecendo, é que o mundo resiste a você. E você entra nesse estado de humildade. E humildade não é humilhação, é compreensão de que existe o outro, de que existe o mundo, e de que você vai precisar interagir para viver. Mais que impor a sua vontade, você vai precisar interagir para viver. Isso é uma bênção. E quando eu ouço que a bondade de Deus nos seguirá, o que eu penso não é uma espécie de afirmação positiva. A bondade de Deus vai me seguir. Não, é uma afirmação que leva em consideração que todo o universo está debaixo e dentro dessa bondade. Todo o universo. Então eu digo, a bondade é o fim das coisas. E eu trabalho em consonância com a bondade. Eu trabalho sempre dizendo, eu estou trabalhando em consonância com o amor e com a bondade. Ah, mas o mal existe. Mas então, eu vibro o bem. Eu vibro outra coisa aqui, porque eu acredito que a terra está cheia da glória de Deus. Amém? Eu acho que eu já estou falando do que eu queria conversar com vocês hoje. Eu queria uma cadeirinha hoje para que fosse uma conversa mesmo. Queria conversar com vocês. Mais que conversar mesmo. Falei, acho que a gente vai estar em menos pessoas, apesar que estamos num bom número, né? Vamos conversar. E eu queria ler com vocês, primeiro Reis, capítulo 19. A gente está acostumado com o Velho Testamento, né? Achar o Reis assim. 1 Reis, capítulo 19. Esse é um texto que eu já falei en passant aqui entre as ministrações, mas eu queria pensar com vocês hoje mais detidamente. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puder tua vida como a de um deles, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi chegando a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu,
e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, tão bonito isso, né? Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida tirar. O Senhor disse a ele: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Jezrael, rei sobre a Síria. E aí segue as unções. Bem, hoje eu queria, esse texto é magnífico, tem tanto antes como depois essas histórias de uma virulência, de uma força e de imagens que nos são tão incompreensíveis hoje, né? Elias está vindo, esse capítulo começa de Elias vindo daquela... Eu vou me acertar aqui, Adriana, para você me ver. Você não está me vendo, né? Tá bom, eu fico de pé. Eu estou vendo que você está tentando me ver. Elias está vindo daquele momento difícil, daquele momento terrível, né? Da morte dos 400 profetas de Baal. Então ele chega ali, ele fica um tempo fora. Tanto Acabe como Jezabel começam o culto a Baal, e eles se erguem com os tais 400 profetas. Elias faz um desafio, dizendo: vamos fazer o desafio. A gente gostava muito desse desafio, né? Pentecostal gosta muito disso. Bota a coisa no altar e vamos ver quem queima, quem faz primeiro. E eles ficam lá pedindo, o negócio não acontece. De repente ele fala: agora é minha vez. E ele ora, e o fogo desce, queima o altar, e que toma água, e aquela coisa maravilhosa, que dá vontade de pular e dar glória a Deus. Glória a Deus! Aí ele, empolgado nisso, diz para o povo: agora vamos pegar cada profeta desse e vamos degolar. Você imagina a cena? O povo pegando, a turma toda, levando para baixo no rio e degolando. É uma cena horrível, né? Uma cena dessas que a gente diz: que loucura é essa? Que loucura é essa? E ele faz tudo isso. E depois que ele faz isso tudo, ele vai conversar com Acabe. E diz para Acabe: olha, tá vendo? Fica tranquilo, agora vai vir chuva sobre a terra, vai dar tudo certo. Inclusive você coma, se levante, vai lá, coma a tua comida, se prepara. E se prepara para a chuva, e se arranja, porque a chuva vai vir. Então desce do lugar que você está, porque provavelmente ia ter algumas perdas ali, porque é uma chuva torrencial dessas que tem muito tempo sem chover. E aí ele dá instruções para Acabe, e Acabe recebe, assim, parece que Acabe está de boa com a ideia do tipo: pô, Elias, você realmente é uma referência para mim. Acabe parece que está tranquilo, e entre Elias e Acabe há uma espécie de acordo bem feito, assim, do tipo: tá bom, você venceu, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Só que Acabe desce e fala: oi, Isabel, tudo bem, querida? Você não sabe o que aconteceu, rapaz. Sabe os profetas de Baal? Elias acabou com tudo, né? Então agora a gente tem que servir a Deus mesmo, Javé mesmo, tá? E a Jezabel fala: o quê? Tá bom. Tá bom. Tá.
ele pensa que vai acontecer assim. Não vai acontecer. E eu faço uma promessa que amanhã ele vai estar morto que nem ele fez com os outros. E diante disso, começa a história entre Elias e Jezabel. Porque ele, ao receber essa notícia, tem um impacto tão grande que foge, diz assim: eu não sou melhor que os meus pais, isso não dá para mim. E eu diria que a gente tem o enigma de Elias. Por que acontece isso? Eu acho que a gente já tentou responder isso em muitas pregações, e eu tenho uma tese, eu tenho um ponto. É engraçado, quando a gente faz esse trabalho, né, você vê que entre eles está tudo bem, entre os homens a coisa ficou tudo de boa, sabe? Assim, já fechei o negócio lá com o cara, está tudo certinho. Aí você chega em casa e conta para a mulher, e conta para a mulher assim: vai vender o carro não. Você vai lá e desfaça o negócio que você fez. Você volte lá e conte para Elias que eu vou matar ele, inclusive. Mas meu bem, não tem conversa. E é engraçado porque aqui começa a história dos dois, do Elias então e a Jezabel, que é assim: Elias faz um esforço enorme para fazer o que ele entende ser certo. Esse é o certo, esse é o correto, esse lugar é de Deus, a gente tem que servir o Deus certo, a gente está fazendo a coisa certa, o correto, o justo, o direito é Israel voltar para o Senhor. Ele está fazendo a coisa certa, ele está agindo de forma certa, e de repente ele faz tudo e ele prova que ele está do lado da coisa certa, o tanto que Deus se manifesta fazendo aquela coisa incrível. Ele é o cara certo, está tudo provado. O próprio Acabe diz: esse cara está certo, está tudo bem, está tudo provado. Mas tem alguém que resiste Elias, que é Jezabel. Ela resiste fortemente a Elias, e é isso que é insuportável para ele. O que é insuportável para Elias tem alguém que me resiste. Depois de você ter feito um trabalho enorme, trabalhei, fiz, estou agindo pelo correto, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Aí aquela pessoa não se converte. Aquela pessoa por quem você diria: eu vou fazer, ela vai se converter. Não é possível. Abra um parênteses rápido. Quando eu era pequeno, meu pai não era convertido, e toda vez que meu pai aparecia no culto, sentava lá no fundo, eu ficava: meu Deus, Senhor, que seja hoje, Senhor, que seja hoje, Senhor, seja hoje, Senhor. E era uma pregação boa, eu falava: vai ser hoje. Que nada, meu pai saía como se tivesse ouvido, entrou por aqui, saiu por aqui. Para ele a mesma coisa, uma resistência. O problema é quando a gente encontra, diante da vida da gente, alguém que resiste a gente. Mas eu estou agindo pelo certo, eu fiz a coisa toda certa, e de repente você encontra alguém que não reage a você, que não se dobra a você. E eu entendo que Elias adoece, porque no final das contas, o que ele queria é que a ação dele transformasse a Jezabel. Para mim, a sombra do Elias é: a gente, enquanto está fazendo o certo, fazendo a vontade de Deus, agindo pela justiça e pelo correto, tem uma parte nossa que é a sombra. Toda luz tem sombra. Então a luz é essa: eu sou pelo correto, eu sou pelo certo, eu estou certo, Deus está vendo, você está vendo a injustiça que está acontecendo aqui, Deus está vendo, só que tem uma sombra, e a sombra de Elias é esse desejo de que o que ele transforme a vida dela. Eu quero que tudo se renda a mim, porque, está vendo, eu provei, eu sou o cara de Deus, sou um homem de Deus, sou homem de Deus. A mulher olha e fala: homem de Deus? Te arranca a cabeça, amiguinho, te arranca a cabeça. Se você tem Deus, eu também tenho Deus, tá bom? O meu Deus é Baal, e aí? Mas o meu Deus provou que estava certo. E se eu te matar? Como é que fica? Diante disso, Elias reage de um jeito que isso para mim é insuportável, porque no final das contas, você vai agindo, fazendo a vontade de Deus. Veja, Samuel também é assim. Samuel sofre uma enormidade quando o povo decide que quer um rei. Aí ele sofre uma enormidade. Aí Deus tem que falar para ele: então, Samuel, o povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Menos
Samuel, menos, porque assim não é sobre você. Não, é sobre mim. Eu sou o ungido do Senhor. Eles estão me rejeitando. Então, não é você, tá? Você é só o mensageiro. Você não é o Deus. Você é um mensageiro, beleza? Porque você se confunde com Deus. Se confunde com a bondade e com a justiça que você mesmo propaga. E diante da resistência do outro, você adoece. E adoece por quê? Porque você, de algum modo, está relacionado com aquilo que você mais odeia. No final das contas, Elias, me permitam aqui, Elias ama Jezabel. Porque amor e ódio são faces da mesma moeda. O diferente de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. O Acabe lá, nem ligo para ele. Indiferença não é desprezo. Tem a Jezabel, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, está tudo bem. A Jezabel é Jezabel, né? Ela tem outra religião. Ela está lutando por outras forças. Eu estou seguindo o meu caminho. Não, eu estou ligado a Jezabel. Essa é a sombra de Elias. Eu estou ligado àquilo que eu combato. E se eu estou ligado àquilo que eu combato tem ponte em mim. Aquilo que eu estou brigando, é como se dissesse assim, sabe Jezabel? Ela tem um lugar em você. Essa mulher tem um lugar em você. Essa pessoa tem um lugar em você. Porque se você está odiando alguma coisa, aquela coisa que você odeia é a coisa com a qual você se relaciona estranhamente. Nem que seja nesse desejo de, queria tanto ver Jezabel na igreja, servindo a Deus. Meu sonho é ver Jezabel entrando na igreja de saia, dizendo, só o Senhor é Deus. Eu queria tanto a conversão daquela pessoa. Eu queria tanto que aquela pessoa mudasse. E aí você fica gastando energia. Não, agora vai. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo certo, eu vou mostrar para ela que eu sou bom, eu vou mostrar para ela que eu a amo, eu vou mostrar para ela que eu estou fazendo a coisa certa, eu vou mostrar que eu estou fazendo, e ela vai mudar. E a pessoa diz, não vou, eu já tenho meu Deus e é Baal, e eu estou bem com isso, com o meu Baalzinho, e eu não abro mão do meu Baalzinho pelo seu Javézinho. Isso é terrível. Mas está tudo provado que Javé é Deus verdadeiro e tal. Eu não estou nem aí para o seu Deus verdadeiro. O problema é que você vai gastando um Elias assim, essa coisa Elias em nós, vai gastando uma energia enorme. Porque você faz tudo isso na expectativa de um convencimento. O outro vai mudar, o outro vai se transformar. Uma hora a ficha vai cair. Uma hora a pessoa muda. Mas Elias não acha que isso está acontecendo. Ele acha que ele só está fazendo a vontade de Deus. Isso é o desconhecido do coração. Tem partes desconhecidas do nosso coração e que a gente só percebe na derrota ou na vitória. Veja que há uma espécie de fracasso na vitória de Elias. Ele venceu, ele é o cara, ele matou todo mundo. Que maravilha, você é incrível, né? Mas o alvo que eu tinha, que era Jezabel ser transformada, não aconteceu. E aí eu adoeço de Jezabel. Eu adoeço porque tudo que eu estou fazendo era para fazer essa modificação, e essa modificação não veio. Então, eu acho, mais um parênteses, vocês lembram que João Batista também é aquele que é o Elias? Lembram disso? João Batista é aquele que veio no lugar de Elias. João Batista também tem um problema com uma mulher, com a Herodias. João Batista é aquele que foi chamado como a voz do que clama no deserto. Aí de repente, me permitam a crítica a João Batista, meu irmão, tem misericórdia aí, Senhor. A crítica ao João Batista, meu Deus. Mas de repente João Batista resolve o seguinte: ele não era a voz do que clama no deserto? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. De repente ele olha para o palácio e diz assim: eu quero resolver esse problema no palácio. Eu estou inconformado com o fato de Herodes. A Herodias todo mundo era parente ali. Então ela estava casada com um tio, meio que fez um divórcio, o tio ainda era vivo, ela fica com outro tio.
É uma história dessas, assim. Então, assim, João Batista fica louco com aquilo. Fica louco com aquilo. Olha, mais uma vez, alguém que está, me permitam, interpretação minha, alguém que talvez está desviando do próprio caminho, porque viu uma situação que ele disse, isso aqui eu preciso resolver. Mas de verdade, Herodes e Herodias nem eram judeus de verdade, eles não estavam nem aí para a lei. Mas eu quero resolver isso, eu quero resolver isso. E o fim é ele preso nessa teia, e essa tragédia que é ele ser decapitado por conta disso. Veja, se a gente for pegar, se vocês me permitem, vou fechar o parênteses, de modo arquetípico, é uma força feminina com a qual eu não sei lidar. Uma força que não se submete a uma espécie de consciência masculina, a uma espécie de relação com a lei, que é boa, que está correto. Ninguém está falando que Elias está errado, que João Batista está errado. A questão é que tem algumas forças que não se submeterão a você. Existem forças atuando, e aí eu estou usando essa coisa do feminino, eu não estou falando da mulher, do feminino, essa força que é rebelde, no sentido de eu não me submeto, desculpa eu estar sendo repetitivo, eu não me submeto a essa lei, eu atuo a partir de outro lugar, eu opero a partir de outro lugar, mas eu vou provar para você que eu estou certo. Pode provar quanto você quiser que eu não me submeto. Aí o que acontece? Desculpa me repetir de novo. Chega uma hora que você adoece daquilo. Fiz tudo pela vida dessa pessoa. Eu vivi, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fui lá, eu briguei com ela, eu lutei contra ela. E ela diz, siga seu caminho e eu sigo o meu caminho. E é nessa hora que a gente adoece. É nessa hora que a gente tem que conhecer Deus como esse, com essa voz mansa e suave. Diz assim, vem cá, deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você, come, levanta, segue seu caminho, faz o que você tem para fazer. E é Deus também chamando a gente para ir além dos nossos pais. Assim, ó, vai, eu não sou melhor que nossos pais. Não, vai além dos seus pais. Segue a sua vida. Segue a sua vida, segue a sua história, faz o que você tem para fazer. O que você tem para fazer, Elias, é ungir rei e ungir outro profeta. Segue seu caminho. Você vê que Deus não diz assim, fica tranquilo com Jezabel. Essa Jezabel está falando isso para você, Elias? Está falando? Tá. Você fica tranquilo, eu vou dar uma surra na Jezabel. Deus não fala nada de Jezabel. Não se trata de Jezabel. Sabe, Deus não compra a briga de Elias. Deus não diz, Elias, ela disse vai te matar, eu mato ela antes. O tanto que a Jezabel morre bem depois de Elias subir ao céu. Bem depois. Elias não tem o prazerzinho de ver a morte de Jezabel. Ele não tem esse prazer. Deus não dá a ele esse prazer. Veja, Deus não chega para Elias e diz assim, Elias, realmente eu entendo que você está chateado, essa Jezabel é fogo mesmo. Eu vou ver se eu dou um jeito nela. Ele diz para Elias, meu amigo, segue teu caminho é ungir, teu caminho sabe o que é? Não é matar não, é abençoar as pessoas. Teu caminho é ungir reis, é ungir profeta, teu caminho é de bênção, Elias. Vai, Elias, segue. E assim, eu sei que você está cansado, eu sei que não está bom, eu vou levantar alguém no seu lugar. Fique em paz. Elias, depois disso, vai fazer ainda algumas matanças, porque ele não é uma pessoa fácil, e é um tempo muito complicado. Mas veja, o que Deus está dizendo para Elias, se vocês me permitem, é: vai, segue seu caminho, faz o que você tem para fazer, para de se relacionar com essa força que é contrária a você, porque isso vai te adoecer, porque essa pessoa tem pontes na sua vida. E você diz assim, não, eu não tenho. E aí eu venho para a mensagem que Jesus, aquela frase de Jesus que eu acho maravilhosa e profunda, que é, aí vem um tentador e ele não tem nada em mim. Aí vem um tentador, ele não tem nada em mim. Isso não é incrível?
Ele poderia dizer assim: aí vem o tentador, e Deus vai me fazer vencer o tentador, eu vou arrebentar com o tentador, na cruz eu vou dar um soco no diabo. Jesus nunca trabalhou para derrotar o mal, ele viveu para fazer o bem. Jesus nunca trabalhou para derrotar o mal. O meu trabalho é derrotar as trevas aqui. Eu vou arrebentar com as trevas. O diabo está aqui, tá vendo, gente? Isso aqui é espírito mal, isso aqui é tudo ruim. Eu vou acabar com isso tudo. Veja que Jesus não faz nenhuma acusação contra Herodes, Herodias. Jesus não está nessa. Jesus está seguindo o caminho dele. Jesus está fazendo o bem. Jesus não luta pelo mal, luta contra o mal. Jesus faz o bem. O bem que ele faz se contrapõe ao mal. Jesus tem um ministério, não tem um ministério de luta contra o diabo. O ministério de Jesus é fazer a vontade do Pai. Jesus trabalha pela vontade do Pai. Qual que é a vontade do meu Pai? Estou fazendo a vontade do meu Pai, estou fazendo a vontade do meu Pai, estou fazendo a vontade do meu Pai. Veja, se eu digo, eu estou lutando contra uma força, com quem que eu estou me relacionando? Estou lutando contra uma força, estou lutando contra esse negócio aqui. Com quem estou me relacionando todo dia? Para quem eu oro todo dia? Satanás, você sai da minha vida. Pessoa do mal, essa pessoa está me perseguindo. Você acorda, dorme, come Jezabel todo dia e pensa, acorda, dorme, de novo, bebe aquilo todo santo dia. E se relaciona com aquilo todo santo dia. Se a minha luta, se a minha relação está... Se Jesus estivesse lutando contra o diabo, a gente só veria ele: ei, Satanás, você está aqui, né? Ei, Jesus não está lutando, ele está fazendo o bem. Eu estou me relacionando com um Pai todo santo dia, e me relacionando com um Pai todo santo dia, as portas do inferno não prevalecem contra ele. As portas do inferno não prevalecem porque ele vai passando, entendeu? A porta do inferno, o inferno fechou uma porta, só que eu preciso passar, e eu vou passar, entendeu? Eu vou passar porque eu estou fazendo bem, eu não estou me relacionando com o mal. Assim, o tentador não tem nada nele, porque ele não está se relacionando com o tentador, ele está se relacionando com o Pai. Eu me relaciono com o Pai. E a hora que a pessoa você começou a pensar na pessoa todo santo dia, toda hora, ganhou. Seu coração está tomado pelo tentador. E agora tudo que acontecer será em prol daquilo. E, por exemplo, você pode ter uma grande vitória, sua vida e bem, mas a vida da pessoa, a pessoa continua lá. Entendeu? Porque o crente tem isso. Eu sei que vocês não têm, que vocês são mais educadinhos. Não, estou falando sério. A gente é um pouquinho mais educado, mas a gente faz um negócio assim. A gente tem isso sim. Fala assim: coloco na tua mão, Senhor. É na tua mão. O Senhor que faça a sua vontade. Eu não sou. Antes a gente fosse corajoso como Elias. Eu vou lá quebrar a cara. Mas não. A gente tem essa coisa cristã de coloca na tua mão, ó Deus. Aí sua vida vai bem. De repente, vou pegar aqui um exemplo de trabalho. Aí você está trabalhando no lugar, aí você vai bem, você até muda de setor, ou ganha um carro, sei lá, um upgrade, sei lá que coisa acontece com você. Mas aquela pessoa também ganhou. Aquela pessoa, inclusive, ao invés de estar trabalhando só no Brasil, agora atende a Latam. Aquela pessoa agora ganhou um curso ali na Alemanha. Como pode? Como pode? Mas você não está ganhando essas coisas todas, mas eu não aguento. Quando, Senhor? Quando Jezabel vai se render, meu Deus? Mas por que você está se relacionando com essa pessoa em vez de viver sua vida? Pelo amor de Deus, vai viver sua vida. Vai viver sua vida porque você gasta uma energia enorme quando você está se relacionando com isso, enorme. E mais, eu estou querendo chamar a atenção disso, porque tem uma coisa muito importante para mim, que é assim, a gente adoece,
quando eu falo isso é muito importante, gente. A gente adoece disso, entendeu? A gente adoece desse negócio. Quando as pessoas têm ponte na gente, a gente adoece de gente, entendeu? A gente adoece de amor, a gente adoece de ódio, a gente fica lá, preso. O cara é um homem de Deus, é um homem de Deus que foi para a caverna. Por quê? Porque eu não suporto ser quem eu sou e você não reconhecer. Você não reconhece. Davi, você não reconhece meu ministério, Davi. Isso está me batendo, Davi. E Deus está me usando. As pessoas, o irmão fala, que bênção você. Mas o Davi, enquanto Davi não reconheceu meu ministério, enquanto Davi não disser, Sérgio, você é um homem de Deus, eu não vou parar de tentar me relacionar com Davi para que ele se renda a mim. E enquanto eu faço isso, eu deixo de viver a minha vida e de ser bênção em quem quer que eu seja bênção. Não é o caso de Davi, querido, que é um amado da minha vida. Mas veja, imagine eu ficar aqui. Eu estou aqui e aí você olha para mim e fala, você não. E aí eu passo o resto dos dias pensando, todo dia pensando, Davi, será que o Davi vai gostar de mim? Será que não vai gostar de mim? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É claro que eu quero que você goste de mim, Davi, mas eu preciso continuar meu caminho, porque o Senhor me chamou e te chamou para ungir reis, para abençoar as pessoas. Ele chamou a gente para isso. Você precisa seguir seu caminho, e você fica preso nisso, e você adoece disso. E mais, quando às vezes vem o dia da angústia, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a pensar, sabe o quê? E isso é a prova de que as pessoas têm força sobre a gente? Eu não sei, gente, eu estou assim. Vou imaginar eu aqui, se vocês me permitem. Gente, eu estou assim. Eu estou com uma dor no joelho, assim, muito grande, e no ciático. Não é porque eu não fiz exercício, não. É porque não sei, gente, mas tem uma pessoa que tem inveja de mim. Eu acho que é aquela pessoa que tem inveja. Eu não falo nada, não é que acredito nessas coisas, tá? Não acredito nessa coisa, mas inveja pega. Inveja pega, gente. Inveja pega. Eu sempre digo, se inveja pegasse, inveja pega, ponto. Inveja pega, ponto. Como? Se inveja pegasse na proporção que a gente imagina, imagine uma pessoa famosa, que está lá no Instagram, que todo mundo entra lá e inveja ela, todo santo dia. Ela não levantaria da cama. Sabe que inveja que pega? A inveja que pega é a inveja que tem ponte em você. A inveja que tem ponte em você. Então, a inveja que me adoece é a inveja de quem eu quero que me ame. Você já percebeu que inveja que pega é de vizinho, inveja que pega é de parente, inveja que pega é de irmão da igreja? A inveja que pega é a inveja com as pessoas com as quais eu me relaciono. A inveja não é uma energia solta, a inveja. Senão, eu só penso, a pessoa mais famosa que eu conheço é a Xuxa. Eu sei que tem outros, eu sou velho. Então assim, imagine a Xuxa, se inveja pegasse, a Xuxa não levantaria da cama. Porque a Xuxa é a Xuxa. Inveja só pega porque eu me relaciono, eu entro no campo da inveja. Aí a inveja adoece. Aí, como que a inveja adoece? Porque eu passo a interpretar o mal que está acontecendo comigo por conta do relacionamento que eu tenho com você. Aí eu digo, eu não sei, ela me olha estranho. Ela me olha de um jeito. Eu senti essa energia, gente. Uma coisa ruim. A hora que eu entrei ali, o ambiente estava pesado. A hora que eu entrei ali, o ambiente estava pesado. Por que o ambiente estava pesado? Porque eu estou me relacionando com aquilo tudo. Porque aquilo tudo me afeta. E ao invés de eu fazer uma reflexão do tipo, o que como eu estou me relacionando com isso? Como eu estou me relacionando com isso? Porque não é raro a gente descobrir que o que a gente chama de inveja do outro em relação a nós tem a ver com nossos sentimentos de inadequação. A gente mesmo se sente inadequado e a gente se sente perseguido o tempo todo. Mas, fecha parênteses, senão eu vou longe nisso. Inveja existe. Inveja faz mal para a gente.
quando a inveja, quando a pessoa tem uma ponte em você. Aí vem o tentador e ele tem alguma coisa em mim. Essa pessoa tem uma coisa em mim. Não gosto dela. Esse não gosto dela. Conta muito sobre a gente. Não sei. Não gosto dessa pessoa. Por isso, é que Jesus ensina a gente a amar o inimigo. Ame o seu inimigo e ore pelos que te perseguem. Eu sei que esse é um dos ensinos mais difíceis que existe. Quem falou? E aí eu queria conversar com vocês sobre esse ensino. O que eu entendo sobre ame o inimigo? Amar o inimigo não é amar o inimigo como se ama o amigo. Não é ficar amigo do inimigo, entendeu? Embora Deus deseje a reconciliação entre nós. Mas nesse ponto está dizendo assim, ame o inimigo como inimigo. Ame o inimigo como inimigo. Ame o inimigo. Ame o inimigo. Amar o inimigo não é uma coisa florzinha de Jesus. É que Jesus é assim uma pessoa muito boa, e Ele quer que todo mundo viva no paz e amor. Não, Ele entrou em conflito com um monte de gente. Ele entrou em conflito com os fariseus, teve conflito. Jesus vai andando e vai tendo conflito. Amar o inimigo como inimigo significa eu fazer um exercício assim. E eu queria propor isso para vocês agora. Por um instante, pensa numa pessoa aí que você acha que é seu inimigo. Que você acha não, que é seu inimigo. Que te incomoda assim. Não vale eu. Tô brincando. Pensa numa pessoa assim. Pessoa que te incomoda. Você vai dizer, não tem inimigo, mas tem uma pessoa lá que te incomoda, Érica. Sei lá, num serviço. Sabe aquela pessoa que você fala, pensa nessa pessoa. Vocês já ouviram aquela ideia de que o ódio cega a gente? Eu já fiquei cego de ódio, assim, cego mesmo, de ter raiva de alguém e minhas vistas escurecerem, e você partir para cima da pessoa como se fosse sabe, o ódio, cegar de ódio. O ódio cega. Agora faz um exercício, por 1 minuto, por 1 instante. Faça o exercício de amar esse seu inimigo agora. De pensar bem nessa pessoa. Tipo, faz um exercício, vou amar, deixa eu amar aqui. Vou amar essa pessoa. Um exercício. Ama o seu inimigo como inimigo. Deixa eu ver, tá? Faz o exercício. Tá fazendo aí o exercício? A Liga está olhando com a cara. Faz o exercício. Faz o exercício de amar. Tá. Quando eu fiz esse exercício ontem, o que eu descobri foi assim, que essa pessoa, à luz do que a gente está falando aqui, essa pessoa tem nela a mesma força que eu tenho. Jezabel é tão obstinada pelo Deus dela, como Elias é obstinado pelo Deus dele. Você ama o inimigo reconhecendo nele as potencialidades que ele tem e verificando em você o quanto isso é parecido com você. Porque a coisa que existe entre inimigos é assim, eu estou brigando por uma coisa, você também está. E um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para cá. Você fala, nossa, você vai descobrir que você, por outros caminhos, é muito parecido com essa pessoa. Não sou, Sérgio. Não, eu estou... Os valores são diferentes, mas a intencionalidade e a paixão talvez seja muito parecida. Jezabel é tão serva de Baal quanto Elias é servo de Javé. E assim, sinceramente, se vocês me permitem, Jezabel para mim é uma pessoa muito respeitável.
Muito respeitável, porque assim, você quer que eu me converta ao seu Deus? Eu não quero. Ela é respeitável, é uma pessoa que a gente tem que dizer assim, você é minha inimiga, mas você é dura na queda, hein, minha filha? Você é dura na queda. É. E amar o seu inimigo te liberta para ver, amplia a sua visão. Amplia a sua visão para ver o que essa pessoa tem em mim. Por que eu desejo tanto que ela mude? Se você passa a amar, o amor é a força mais libertadora que existe, porque você começa a pensar de modo claro. Pensa nos seus dias mais legais, que você está assim, tipo, de boa, que você está feliz. As coisas não ficam claras? Não, você fala assim, quando você está amando, imagina, você está muito bem, você recebeu uma coisa muito boa, você está muito feliz. Aí a pessoa vem e te incomoda com a coisa. Não, isso é coisa do trânsito, as pessoas estão estressadas no Brasil. Eu, na verdade, estou a passeio. Pode passar, camarada? Você vê as coisas mais claramente. Você vê o outro. Você diz, esse outro me fechou, mas não é pessoal, ele que está adoecido, ele que está zoado, se vocês me permitem ele que não está bem. Quando a gente está bem, você consegue olhar para o outro e dizer assim, essa pessoa não está bem. Bora orar pelo meu inimigo? Bora orar por essa pessoa que ela não está bem. Por quê? À medida que você ama, a pessoa para de ter garras em você. O amor é uma força libertadora. Jesus não está dizendo isso porque ele quer assim, não, todo mundo tem que disfarçar que todo mundo ama todo mundo. Jesus não é nem... Gente, se Jesus está dizendo isso, é porque isso vai nos libertar de algum jeito. E a gente sequer faz o esforço para cumprir o mandamento, para entender do que se trata. A gente fala, não, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. Não, faz o exercício. Porque o amor ao inimigo aqui é uma abertura de consciência. É uma abertura de consciência. Por exemplo, você vai descobrindo que Jezabel é Jezabel com todo mundo. Não é, pessoal, entendeu? Não é só com você. Então você já tem uma liberdade. Então ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. A pessoa é assim mesmo. Não é só comigo? Não, não é só com você. Se você está amando, você começa a ver de modo claro o seu inimigo. E Jesus está dizendo, eu repito, ame o seu inimigo. Ele não está dizendo, transforme o seu inimigo em seu amiguinho. Amplie a sua visão. Porque se você estiver odiando ele, você vai estar cego, entendeu? Odiando ele, ele ganha de você, porque ele ganhou seu coração. Porque o ódio captura o nosso coração. Toda a sua energia, o amor nos liberta. O ódio mantém a gente preso. Vocês sabem disso. Quando você está com ódio de alguém, você está preso. Tá ou não está? Gente, quando eu estou com ódio, não adianta você vir aqui e dizer assim, o Ed chegar, Sérgio, mas calma. Não, calma não, cara. Sérgio, mas tem a palavra, que você tem que pensar. Não, cara, isso aqui já não me importa. Eu já começo a abrir mão dos meus valores. Eu já começo a abrir mão das coisas que eu acredito. Quando eu estou no ódio, eu estou completamente capturado. Mano, é o seguinte, eu sou crente, mas não sou trouxa não. Ih, falou isso já. Falou, não sou crente, mas não sou trouxa não, eu estou abrindo mão dos meus valores, das coisas que são importantes para mim, porque eu quero vibrar em outro lugar. Então, bonito, nessa hora você foi capturado. Você já não é mais você. Você é resposta ao mal que fazem a você. Se você é resposta ao mal que fazem a você, você perdeu a autonomia. Só o amor devolve para você a autonomia. Amor não é frufru. Não é, eu sou legal, ou eu sou bobo. É uma ação. O amor contra o inimigo é uma ação, é uma coisa ativa. Tá, parou? O amor faz você se afastar e pensar quando se diz respeito ao inimigo. Você pensa, pera. Se eu começar a amar essa pessoa, o que aconteceria? Se eu me dedicar todo dia a orar por essa pessoa que me persegue, o que significa orar pelos que perseguem? Vamos ser sinceros. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse meu inimigo está querendo me destruir. Senhor, desvia esse furor para qualquer canto. Que ele vai para uma manada de porcos, meu Deus, porque está ruim. O que você está fazendo? Você está se relacionando com Deus.
não com o seu inimigo. Você já percebeu que quando a gente está odiando uma pessoa, a gente não conta para Deus, porque a gente sabe que Deus não vai entender? A gente tira a pessoa da oração. A gente tira a pessoa da oração porque é como se eu dissesse assim: Deus, nesse assunto particular eu quero isenção para agir à minha maneira. Nesse assunto particular, eu não quero ser guiada pelo teu amor, eu quero ser guiado pela minha vontade e pelo meu desejo de esganar a pessoa. Não me tire essa alegria, ó Deus. Portanto, Deus, nesse quesito, eu saio da tua presença e daqui a pouco eu volto para pedir perdão. Mas eu vou agir à minha maneira. Quando Jesus está ensinando a gente a amar o inimigo, Ele está dizendo para a gente assim: faça tudo debaixo de mim, coloque todas as suas questões na minha presença. Me conta desse seu inimigo. Veja, Elias não consegue fazer essa oração, fala: Senhor, eu estou triste porque a Jezabel, Senhor, meu Deus, o que eu fiz tua vontade, não foi o Senhor que se manifestou. Não foi o Senhor que me usou, Senhor. Por que essa pessoa continua me odiando? Faça essa oração, Elias. Faz essa oração. Senhor, Jezabel continua me odiando, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Faz a oração. Faz a oração, mas tem umas partes, as partes ocultas da lua. Uma parte que eu não quero partilhar. Uma parte que eu não quero que a luz do amor ilumine. Porque eu quero ter o direito da vingança. Eu quero ir lá e dar um beliscão. Se o amor entrar aqui, como Jonas, se eu for lá pregar para essas pessoas de Nínive, que eram meus inimigos mortais, o que Deus vai fazer? Eles vão se arrepender e eles vão ficar bem. E eu não quero fazer isso. Aí ele pega com aquela má vontade e Deus, e as pessoas se humilham, vestem roupa de saco e Deus os perdoa. Aí ele diz: está vendo? Por isso eu não queria fazer isso, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, eu não queria. E ele se oculta de Deus. Ele quer se ocultar, quer se jogar no mar, quer fugir para outra cidade. Por quê? Eu quero agir à minha maneira. Só que agindo à sua maneira, você se perde. Não é só uma questão de ética cristã. É uma questão de você não perder a própria alma e o próprio coração. O que Jesus está dizendo para a gente é: a sua ira é um ídolo. O seu ódio é a quem você serve diariamente. É a essa pessoa que você acorda e diz: bom dia, Jezabel. Como vai, querida? Hoje é mais um dia para odiá-la. Bom dia, como vai? É minha oração diária, é a Jezabel. A minha oração, a minha mente, o meu ser, tudo em mim está tomado por essa coisa. E se tudo em mim está tomado pela essa coisa, a quem eu sirvo? Ah, essa coisa, isso é óbvio. É isso que eu sirvo. Qual que é o caminho aqui? O amar o inimigo é: você se afasta. Você diz: você não tem nada em mim. Ou se tem, as pontes vão ser quebradas em relação a isso. E eu diria: em nome de Jesus, vou quebrar pontes, eu vou começar a amar para compreender o que está acontecendo, eu vou começar a amar para entender o laço que me prende a pessoa. Porque, por exemplo, estou acabando, eu sei que me estendi. Vamos imaginar que você tem uma perseguição no trabalho. Vamos imaginar ali, Eliel, você está sofrendo uma perseguição ali no trabalho. Qual que é a implicação disso? A minha sobrevivência está em risco, eu continuar pagando as minhas contas. Se essa pessoa me prejudicar, pode ser um problema, eu ter que me realocar. Quando você passa mal no inimigo, você vai se dando conta disso tudo. Quando você só está preso ao ódio, você só tem energia para bater na pessoa. Entendi o que está acontecendo aqui, essa perseguição. Aí a gente começa a orar direito: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor quiser, pode abrir uma porta para mim, outra, viu? Eu aceito também. Opa, você está gastando tempo com outras coisas. A sua alma está se expandindo e você não está preso num funil que é o relacionamento com a pessoa. Aí vem o tentador aparece toda hora no café, você diz: eita, meu Deus, acabou com o meu dia.
essa pessoa não queria ter encontrado essa pessoa, já me fez mal, minha energia já mudou. Viver no amor é se relacionar com a bondade que nos segue. A bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Não com o mal que me persegue. Viver no amor é se relacionar com a bondade que me segue. Não, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Eu estou me relacionando com Deus. Deus vai cuidar de mim. Deus vai dar um jeito disso aqui. Eu estou me relacionando com a bondade que me segue. A bondade vai me seguir. A bondade vai me seguir. A bondade vai me seguir. Não com o mal que me persegue. Porque às vezes a gente só fica assim, o mal está me perseguindo, o mal está me perseguindo, o mal está me perseguindo. Aí você vê demônio em tudo que é lugar, vê diabo em tudo que é lugar. E se você não é desses, vê energia hoje em dia, energias ruins em todo que é lugar. Porque seu coração está aberto a isso. E quem acredita em ações espirituais, em mundo espiritual, obviamente, à medida que uma pessoa tem uma ponte em mim, se há espíritos trabalhando, eles vão trabalhar. A serpente só se alimenta do pó da terra, das minhas produções. À medida que meu coração se abre para aquele ódio, eu abri canais de atuação de um monte de coisa. Para quem, se você quiser tratar isso de modo espiritual, você, à medida que abre o seu coração para isso, você abriu para que as atuações aconteçam. E você vai ficar assombrado mesmo. Você vai ficar assombrado mesmo. Aí daqui a pouco você está passando por um problema, de novo, repito, você tem uma dor no estômago, diz, isso só pode ser aquela pessoa. Só pode ser. Eu senti, a hora que ela passou por mim, só pode ser isso. Aí você vai interpretando as suas lutas como coisa espiritual. E é espiritual, uma vez que você abriu esse campo. Mas é só fechar, é só dizer assim, não tem nada em mim. Eu sou filho, filha do amor de Deus. Eu sou filho do amor de Deus. E é isso que me persegue. Porque se você pensar, Deus te abençoou desde sempre. Ah, essa pessoa me perseguiu. O que aconteceu? Eu estou olhando para Eliel aqui e pensando no próprio trabalho. Essa pessoa me perseguiu, essa pessoa tentou me destruir. Pensando que a gente trabalha na mesma área. Tentou me perseguir. Eu estou aqui. Eu continuo aqui. Eu continuo aqui, Deus continua me abençoando de muitas formas. Nossa, essa pessoa tentou me destruir. Então, mas eu continuo aqui, porque eu me relaciono com Deus que cuida de mim e não com o mal que quer me destruir. Porque nós somos filhos de Deus e não respostas ao ódio. É isso que nós somos, filhos do Deus amado. Amém, meus irmãos e irmãs? Então vamos fazer a campanha da quebra das pontes. Vamos quebrar ponte aqui, meus irmãos. Isso é brincadeira, mas é verdade. Eu queria te pedir, orar para isso, meu Deus, que eu possa fazer esse trabalho em mim. Que eu possa entender que o mandamento de amar o inimigo vai me libertar. E o inimigo nunca será meu inimigo, será inimigo, mas eu estou liberto dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos queridos e irmãs? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã, pedir a Deus que... Querem ficar de pé? Ficarem de pé? Vamos orar. Que bom que você está aqui. Deus abençoe quem viajou. O pastor Júlio mandou um beijo para todos vocês, um abraço. Estive lá semana passada, foi muito bom. Estava lá em São Gonçalo. Mandou saudá-los aqui, meus irmãos. Foi muito bom estar lá, estar com os irmãos. Bem interessante. Eu quero fazer missão lá no Rio, mas Deus me mandar para fazer missão. Gostei daquele lugar. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Paizinho querido, obrigado por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui hoje, por essa música que nos comoveu tanto, por tua palavra que foi cantada aqui ao nosso coração, pela oração da Midian, pela oração do Davi, pela tua fala. Senhor, eu te peço que o Senhor venha e continue conosco. E eu te peço também, de todo o coração, que o Senhor faça
libertação no nosso coração. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos dos ódios, liberta-nos de quem a gente odeia, que a gente passe a amar, Senhor, para que a nossa vida seja livre, que Teu amor nos livre e que nós também possamos ter o amor como força ativa na nossa vida. Faz isso em nós, que Teu Espírito nos chame, Senhor, para esse lugar, que Teu Espírito opere em nós transformação, que opere em nós essa mudança, e tudo que nós somos esteja na Tua presença, Senhor. Tudo que nós somos esteja na Tua presença, Senhor. E que o tentador não tenha nada em nós, Senhor. Que o tentador não tenha nada na gente. Faz isso em nós. Produz em nós essa mesma qualidade de relacionamento com Deus que há em Cristo Jesus. Faz isso em nós. Faz isso em nós, Senhor, que a gente saiba e tenha o Senhor como única fonte de vida, meu Deus, e que a gente pare, Senhor, de secar a nossa vida em fontes erradas, Senhor. Tem misericórdia de nós, cuida da gente, cuida do nosso coração, da nossa vida. Eu te peço, Senhor, nos dê uma semana abençoada, que o Teu bem esteja sobre nós, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa nos dar uma semana de bem, de bênção. Meu Deus, que seja um bom feriado, que quem vai descansar, descanse, e quem vai trabalhar, trabalhe bem, que o Senhor possa acompanhar, cuidar de tudo. Obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu cuidado e pela Tua bênção sobre nós. Obrigado, Jesus, obrigado. Que o amor de Deus, que a graça que há em Cristo Jesus e que a consciência, a misericórdia e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, e todos digam amém, amém. Amém, meus irmãos. Boa semana. Deus abençoe.